nós ficamos mais perto do céu, nós nos lembramos mais da nossa pátria celestial, e é o que está acontecendo hoje com a partida do irmão Glauco, que muito nos abalou hoje. Foram apenas 4 dias dos inícios do sintoma até ele ser internado, e ele foi inclusive entubado aqui mesmo em Jacutinga pela madrugada, mas às 6 da manhã não resistiu. Estive no hospital pela manhã com a família, na verdade com a Cássia e a Deise, que é a irmã do Glauco. Então tive a oportunidade de orar com elas, conversar um pouco, e a dona Lúcia ficou bem abalada porque ela disse que queria abraçar o filho, mas não podia devido à doença, né, pela qual ele morreu. Então aliás ninguém, né, pôde, e eu não pude estar no sepultamento, que foi a despedida só na porta do cemitério, mas alguns irmãos foram e deram lá um consolo, uma oração. Então nós louvamos a Deus pelo corpo de Cristo em funcionamento. O Gustavo disse que Deus já tem consolado a vida da família, eles já sentem o consolo do Senhor, e nós continuamos a pedir pelo consolo para toda a família e para a igreja também, né? Porque realmente é muito difícil, ainda mais que nós não tivemos uma preparação de doença, né, internado, nada disso, foi muito rápido tudo. E sendo ele novo ainda, né, isso deixa mais todo mundo estupefato, todo mundo abalado. Mas o Senhor há de consolar, continuar consolando toda a família. Então, por favor, orem por eles, orem pela Cássia, o trabalho dela também, uma vez que ele era o entregador das marmitas, né, que ela prepara, o Gustavo e a Lívia. Quantos anos tem a Lívia? 10 anos, né? Então, orar por ela também. E principalmente, não principalmente, mas também pela dona Lúcia, que ficou bem abalada com tudo isso. Hoje nós vamos estudar uma palavra. Às quartas-feiras nós temos estudado palavras, um estudo de palavras, já temos visto várias. Hoje nós vamos estudar um verbo, a ocorrência do verbo escrever. Sim, é tão importante saber escrever, né? A gente tem visto na pele um pouco a nossa netinha, que deveria escrever, né? Pelo menos está aprendendo, mas com toda essa falta de escola, tudo meio no improviso, né, para alguns. Então muitas crianças vão sofrer, porque na verdade são 2 anos de estudo perdidos, né? Uma vez que essas folhinhas aí são muito fracas, né, na verdade. Então nós precisamos ajudar, se temos condições de ajudar, porque senão nós vamos ter alguns analfabetos, né? Pessoas que deveriam já estar lendo, escrevendo e atrasadas, e outras pessoas analfabetos funcionais, como se diz, né? Pessoas que sabem ler, mas lê tudo errado, lê por ler, mas não entende. Então a escola, podemos reclamar que uma escola pode ser ruim, mas é uma escola, pelo menos é uma escola, né? Todos os dias ali, batendo nas teclas para escrever, para ler e escrever. Hoje nós vamos estudar sobre esse verbo escrever, que aparece na Bíblia 155 vezes. E esse verbo pode ser escrevi, escrevemos, escreveu, e até como um substantivo, o escrito, a escrita. E a palavra de Deus é a nossa fonte.
é chamada, inclusive, quando nós não chamamos de Bíblia, nós chamamos do quê? De Palavra de Deus. E o que mais? Escritura. Escritura. Isso aqui é uma escritura. Eu tenho asseverado, tenho feito uma afirmação um pouco forte, ainda continuo com ela. Eu sei que talvez pode ofender alguns, mas uma pessoa que não sabe ler, ela tem muita dificuldade para crescer na fé. Muita dificuldade. Agora, uma pessoa que não lê, pode ouvir, não é? Mas normalmente quem não aprendeu a ler, é adulto e não aprendeu a ler, sendo que teve oportunidade, normalmente ela não tem interesse de ouvir também. Porque a leitura chama a leitura. Pessoas que leem querem ler mais. E pessoas que não leem deixam de ler com o passar dos anos. Então, uma leitura não apenas ela progride, mas ela regride também. E por isso nós precisamos enfatizar para os jovens, para pessoas de todas as idades, né? Mas principalmente aos jovens, pratiquem a leitura. Há uma ênfase de pessoas quando eles querem derrubar um sistema, um governo, eles deixam as pessoas sem leitura. Porque você vence argumentos através do vernáculo. Vernáculos são palavras. Se você não tem palavras, você não tem argumentos. Se o seu vocabulário é pequeno, você não consegue entender as discussões. A Bíblia não foi escrita para cientistas ou para pessoas dotadas de muito conhecimento. Mas também a Bíblia não foi escrita para as pessoas sem conhecimento nenhum. A Bíblia é escrita para o leitor mediano. Pode ser que no Brasil os leitores nem chegaram a ser medianos. Muitos leitores são muito fracos. Num texto, por exemplo, você pode perceber pessoas lendo errado. A palavra está lá, mas a pessoa está lendo outra coisa. E você pode também ler alguma coisa e perguntar: entendes o que lês? Quem perguntou isso? Vocês lembram? Exatamente. O etíope, o Filipe, né? Pergunta e ele fala: como posso compreender se não há quem me explique? Não é isso? Então uma questão é ler, a outra questão é entender. Você está complicando o negócio, né? Onde que é? É Atos 8? Por aí. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Atos 8, versículo 30. Alguém pode ler? Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? O que ele responde, Joãozinho? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Isso. E aí no versículo 34, então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? São perguntas. Agora, ele era um homem que sabia ler. Pelas perguntas que ele faz, dá para entender. Porque ele não faz uma pergunta de alguém que não sabe ler. Ele sabe o que perguntar. E uma pessoa que não lê não sabe nem o que perguntar. Então a palavra de Deus é cheia de incentivo à leitura. A Agnes, por exemplo, no ministério dela, ela tem que incentivar os surdos a lerem. Porque nem todos os surdos querem ler. A gente já aprendeu isso deles.
Então, sempre eles vão depender de alguém explicar, mas eles precisam também ler. Eu não quero que você levante a mão, não, mas eu quero perguntar: você já leu a Bíblia toda uma vez? É importante ler. A desculpa de, eu não estou entendendo. O etíope, o eunuco, ele não estava entendendo. Ele é o primeiro a admitir isso. Mas ele estava lendo? Sim. O não entender não é uma desculpa para você parar de ler. Não, quando a gente não entende é que a gente lê mais e mais. E os irmãos têm a oportunidade de ouvir pessoas que estão lendo, porque as pessoas que estão aqui na frente pregando, eu acho que elas estão lendo, não é? Para passar para os irmãos. Então nós temos essa oportunidade de ouvir pessoas que leem bastante, de ler pessoas que escrevem, e pessoas que escrevem leem bastante também. Então está aqui um incentivo, não tem desculpa para ninguém. Todos nós devemos ler. E a palavra de Deus nos fala sobre escrever. Escrever e ler está muito ligado, né? Então Moisés escreveu a lei. A lei pode ser chamada de Pentateuco ou Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu. Vamos ler Êxodo 24, 4. Alguém pode ler? Êxodo 24, 4. Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Aí Moisés escreveu quantas palavras que o Senhor falou? Todas. Será que Moisés escreveu todas as palavras e Deus quer que a gente lê só algumas? Não. A coisa mais frustrante é alguém escrever alguma coisa para ninguém ler. Já imaginou escrever um livro e ninguém vai ler o livro? Moisés escreveu porque Deus mandou, Deus orientou, e Deus queria que Moisés escrevesse todas as palavras. E Deus quer que leiamos todas as palavras. Por isso, a importância de ler. Moisés escreveu e nós precisamos ler. O sucessor de Moisés, quem foi? Josué. Será que Josué escreveu alguma coisa também? A Bíblia diz que sim. Ele escreveu uma aliança, uma renovação de compromisso. Deus queria que o povo continuasse obedecendo. E como é que o povo ia continuar obedecendo? Lendo, não é assim? Lendo. Como que alguma coisa fica marcada? Porque está escrito. Quando algo está escrito, nós temos ali um documento. E Josué 24, versículo 26, você vê o que Josué escreveu. Josué 24, 26. Alguém pode ler? Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. O que será que ele escreveu? Ele escreveu: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Às vezes alguns crentes têm uma atitude ruim, e outra pessoa vai repreender, e ele fala: eu não sabia. Aqui, ó. Você não sabia? Você tem um contrato, você tem uma aliança, está na palavra de Deus. Mas eu não sabia que a Bíblia diz isso. Então nós precisamos ler.
Sempre. Porque sempre que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar, parece que uma nova descoberta. Mas não, já estava ali. Você não lembrava talvez, ou você estava lendo muito pouco. Portanto, a importância de nós lermos aquilo que está escrito. E Neemias, será que escreveu alguma coisa? Sim, Neemias também escreveu um contrato, uma aliança para o povo observar. Vamos ler Neemias 9, 38. Neemias 9, 38. Uma vez alguém, algumas vezes, na verdade, algumas pessoas fizeram alguns comentários sobre a nossa igreja, pessoas que visitaram já a nossa igreja. E um dos comentários é esse, que lá vocês deixam todo mundo ler. Porque muitas igrejas as pessoas não leem, só o pregador lê. Falei, não, eu faço questão, eu gosto que as pessoas leiam. Algumas pessoas, inclusive, desenvolveram a leitura vindo à igreja, lendo. E aqui a gente não ri de ninguém que lê errado. Nós estamos aprendendo juntos. Mas é importante todos nós lermos. Conheci uma igreja que eles apenas liam as Escrituras. Claro, eles tinham pregação também, mas eles guardavam um tempo grande para leitura. As igrejas presbiterianas tinham o costume, não sei se tem ainda, de fazer leituras responsivas, onde o dirigente lê e a congregação lê outros versículos ou lê todos juntos. Mas é muito importante. Você sabia que antigamente, nos tempos bíblicos, eles ficavam de tempos em tempos ouvindo a leitura das Escrituras, das 6 da manhã até meio-dia. 6 da manhã até meio-dia, só ouvindo a leitura que era feita. Fizeram um púlpito, um lugar mais alto, para que todos vissem. Até lá em Peniel, algumas pessoas gostam de pregar embaixo. Eu falei, não, mas olha, na Bíblia, inclusive na Bíblia tem isso, que o lugar mais alto não é porque a pessoa quer se aparecer, não é nada disso. É porque é irritante você ficar atrás da cabeça das pessoas tentando ver quem está falando, não é? Então eles prepararam tudo para que toda a atenção fosse dada às Escrituras. E quem ficava lendo lia das 6 da manhã até meio-dia. Nas sinagogas eles iam para ouvir. Tinha pregações? Tinha, mas eles iam mais ouvir, porque muitos não sabiam ler e outros também não tinham as Escrituras, que na verdade eram rolos, né, que era muito caro aqui. Eles iam ouvir. Até Jesus, quando ele lê Isaías 65, falando do ungido do Senhor, ele diz que hoje se cumpriu aquela Escritura, que estava falando dele. E ele leu e foi sentar no seu lugar. Então a leitura sempre foi muito importante, nós não podemos desprezar a leitura. Neemias 9, 38. Todavia, fizemos uma firme aliança, e o escrevemos. Selaram os nossos filhos, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Se falou e não escreveu, não falou nada. Não é assim? Tem que falar, tem que fazer um compromisso, mas tem que escrever e tem que assinar. É assim que funciona, funcionam os contratos. E a palavra de Deus é um contrato. Como chama a primeira parte da Bíblia e como chama a segunda parte da Bíblia? Testamento. Antigo e Novo Testamentos. Testamento é o quê? Aliança. Aliança é o quê?
um pacto, um compromisso, um contrato. Então você está debaixo de um contrato, que é a palavra de Deus. E nós não temos a desculpa, nós não podemos nos dar ao luxo de falar, eu não conhecia o contrato. Está aqui, todo crente tem não apenas o privilégio, mas a obrigação também de ler as Escrituras. Neemias deixou o povo bem a par de tudo que estava acontecendo, assim como Moisés e como Josué. E Salomão escreveu bastante. A Bíblia diz que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Você encontra no livro dos provérbios, você encontra 450 versículos, mais ou menos. Então, Salomão, tudo que ele escreveu não está em provérbios. Ele escreveu muito mais do que provérbios, do que os cânticos de Salomão e do que Eclesiastes. Vamos ler Provérbios 22, 20. Provérbios 22, 20. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Então, o sábio aqui, ele está dizendo para o filho dele: eu não te escrevi coisas excelentes? A palavra de Deus é excelente, está tudo escrito aqui. Você tem muito conselho, muito conhecimento. Há pessoas que são sábias apenas por lerem a palavra de Deus. Eu me admiro de muitos crentes antigos que mal sabiam ler, não eram pessoas estudadas, eles não tinham a oportunidade de estudar, inclusive alguns foram alfabetizados lendo a Bíblia. Mas por tanto lerem a Bíblia, se tornaram pessoas que sabiam mais do que as pessoas no nível deles, por causa da leitura. Um crente que frequenta bastante a igreja, ele tem condições, mesmo não tendo estudos, muito estudo, ele tem condição de ser uma pessoa muito sábia, porque ele ouve assuntos desde filosofia, que a Bíblia tem bastante, de filosofia, de pensamentos, de direito, de certa forma de ciência. Tem muita sabedoria na Bíblia. Eu me lembro quando eu tinha aí talvez 7 anos de idade, um professor de escola dominical, ele deu uma aula que nunca mais esqueci. Ele perguntou se nós gostávamos de estudar na escola. Ninguém gostava de estudar. Ele falou: mas eu vou mostrar para vocês que Deus quer que você estude. Matemática. Ele começou a ler vários versículos que falavam da matemática. Ciências. E aí ele foi falando de muitos e muitos assuntos da vida, das escolas, que está aqui na Bíblia. Então é impressionante como alguns alunos de sexta série, na minha época era sexta série, sexto ano, sétimo ano, não sei, mais ou menos isso, que sabem da história do Egito, da Mesopotâmia. Ninguém sabe disso, mas o aluno de escola dominical sabe, porque a Bíblia é uma das maiores fontes nesse assunto. A palavra de Deus deixa você uma pessoa culta, uma pessoa esperta nesses assuntos, mas principalmente porque ela te dá conselho do próprio Deus. E Eclesiastes 12, 10. Eclesiastes 12, 10. Alguém pode ler? O pregador achar palavras agradáveis e escrever com revisão palavras de verdade. A Bíblia, além de ser verdadeira, é agradável.
Depois que você pega o gosto pela leitura e pela leitura da Bíblia, você vai ver como que é gostoso ler a Bíblia, gostoso aprender da Bíblia. São palavras agradáveis, por mais que elas sejam duras às vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, que é confrontada, mas até isso faz bem, porque conhecer a verdade, ela nos liberta. Sair da ignorância é um grande aprendizado, é uma grande aventura deixar a ignorância e aprender o que Deus quer das nossas vidas. Moisés escreveu, Josué escreveu, Neemias escreveu, Salomão escreveu e os profetas. Os profetas escreveram bastante. Eles eram até divididos entre profetas maiores e profetas menores. Por que será? Por causa da altura de um e outro? Não. Porque alguns escreviam volumes maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os profetas maiores. E os menores eu não sei todos de cor, eu não lembro todos. Talvez se eu fizer uma força aqui aparece, né? Mas tem os outros profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Tá aí, tá quase lembrando todos. Pulou eu. Hã? Pulou eu. Tem você também. O Jonas. Jeremias 36, 4. Jeremias 36, 4. Os profetas escreveram. Alguém pode ler? Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Neemias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias, no nome de um livro, todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha falado. Baruque escreveu para Jeremias. Algumas pessoas escreviam enquanto outros ditavam, né? E aqui Baruque escreve as coisas que Jeremias tem para falar da parte do Senhor. Deus queria que ficasse registrado. Meus irmãos, era muito difícil escrever antigamente. Era caro escrever. Precisava ter papiro, algum material preparado à base de casca de árvore tratada. Depois vieram os pergaminhos, algo mais resistente. Mas lá pelo ano 1500 veio a impressão gráfica, né? A imprensa de Gutenberg. Até o primeiro escrito feito foi a Bíblia. Tem no museu até hoje, né? Não sei se é da Inglaterra ou da Alemanha, o museu onde tem essa Bíblia, né? Impressa de Gutenberg. Então, hoje nós temos tanta facilidade no celular, no computador, a própria Bíblia é um livro muito barato. Eu acho Bíblia barata. Você não acha, Eden? Tem algumas Bíblias que eles até deixam mais sofisticada o acabamento para ficar mais cara, mas mesmo assim se torna barato. É um livro com folhas finas e a minha aqui tem quantas páginas? Mais de 1.600 páginas. Então é um empreendimento extraordinário a Bíblia. E a Bíblia é um livro que foi espalhado pelo mundo inteiro. Dizem que é o livro mais lido. Talvez o mais publicado, não sei se é mais lido, tem que ler, né? Para saber se é mais lido, tem que ler. Mas as pessoas, os incrédulos, inclusive ateus, têm lido muito a Bíblia. Então, muitos ditados que o mundo tem vêm a partir da Bíblia mesmo. Muitos ditados, muitas expressões. Então, os profetas escreveram. Toda a Bíblia foi escrita para o nosso aprendizado, toda, não apenas uma parte. Vamos ler 1 Coríntios 10, 11. Toda vez que você ler alguém no Novo Testamento dizendo
para as pessoas lerem, ele não está falando para ler o Novo Testamento, porque não tinha o Novo Testamento. Ele estava falando para ler o que eles tinham, que era o Velho Testamento. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você nunca vai poder dizer, nunca me falaram. Tudo que foi escrito na Bíblia foi para você. Quando você lê a história de Sansão, você não está lendo a história de um homem forte e cabeludo. Você está lendo a sua história. Deus quer que você entre naquela história, que você deixe o Espírito Santo te colocar dentro daquela história. E de alguma maneira o Espírito Santo vai mostrar para você como aquela história se encaixa contigo, com você. Então, não leia a Bíblia como se assiste televisão. Não leia a Bíblia passivamente. Leia a Bíblia mergulhando dentro daquele texto. Numa história você pode ser várias personagens. Por exemplo, quando você ler sobre o bom samaritano, seja vamos supor que você vai ler 3, 4 vezes aquele texto do bom samaritano. Uma vez você vai ser o levita, outra vez você vai ser quem era? Sacerdote. Outra vez você vai ser o bom samaritano. Outra vez você vai ser o infeliz lá que foi assaltado, deixado lá como morto. Outra vez você vai ser a mula. Talvez outra vez você vai ser o dono da hospedagem que vai receber a pessoa. Notem que numa história você pode ver de vários ângulos e Deus pode te ajudar sendo cada um deles naquela leitura. Eu quero ler esse texto 5 vezes. Uma vez eu quero pensar-me como essa pessoa. Aí você faz algumas perguntas do que Deus escreveu, né? Sobre o que esse texto fala? O que Deus quer me ensinar? O que eu preciso mudar na minha vida? E como eu poderia começar agindo? Só uma maneira indutiva de você ler. Não passivamente, mas alguma coisa vai acontecer comigo nessa leitura. Aí, como você vai ler a Bíblia muitas vezes na vida, então você tem tempo para fazer isso. Não precisa ter pressa. Ninguém falou que você tem que ler a Bíblia toda em 1 ano, em 2 anos. Não se preocupe com agendamento de leitura bíblica. Simplesmente leia e aprenda o que Deus tem para você. 2 Timóteo 3,16. Toda a Bíblia para o nosso aprendizado. 2 Timóteo 3,16. Quem achou pode ler? E o 17 também. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Não tem outra maneira de ser perfeito, só pela Bíblia. Só pela palavra de Deus você caminha para a perfeição. E leva muitos anos. Você faz uma faculdade em 3, 4, 5, 6 anos. Mas a Bíblia é a vida inteira. Veja o exemplo de Timóteo. Versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É uma vida toda.
Aquele que teve a oportunidade de estar numa escola dominical e hoje é adulto e nunca deixou de ler a palavra de Deus, é uma pessoa que sabe muito, muito da Bíblia. É uma vida, 40, 50, 60 anos, lendo a Bíblia. Então é um livro inesgotável, cada vez ele fala conosco. E também 2 Pedro 1,20. Toda a Bíblia foi escrita para o nosso aprendizado. 2 Pedro 1,20. E 21 também. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Isso. Quando diz que falaram, quer dizer escreveram. Porque nós temos hoje o que eles falaram, através dos escritos. E, finalmente, Jesus escreveu. Então, olha quanta gente escreveu alguma coisa da Bíblia. Aliás, foram mais ou menos 40 pessoas que escreveram a palavra de Deus. E Jesus também escreveu. Jesus escreveu o Apocalipse. A gente pensa que foi João, né? O autor foi Jesus Cristo. Ele é o autor do Apocalipse. Apocalipse 1:3. Alguém pode ler? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar a palavra de Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, não desanimem de estudar os seus estudos curriculares, aqueles que estão recebendo folhinha da escola, vai além daquela folhinha, estuda mesmo, Deus vai abençoar, porque vai ser importante para você. E para todos nós não tiramos férias, não é porque você leu a Bíblia toda uma vez, então está concluída a sua leitura. Não, a vida toda você vai ler esse livro. É um dos poucos livros que as pessoas precisam ler mais de uma vez. Que Deus os abençoe. Vamos orar? O Rafa, você pode orar? Senhor, nós te agradecemos por mais essa reunião, Senhor, por saber mais dessas Escrituras, Senhor, e que possamos, Senhor, tirar essa lição para que todo dia possamos aprender mais, observando-a, Senhor, e estando atento para aquilo que está sendo ensinado nisso, Senhor, que possamos estar sempre fiéis a Ti, Senhor. Agradecemos pelo consolo que já tem dado à família